Olá a todos, meu nome é Fernando Emini, eu sou professor de Física aqui no Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, Rio de Janeiro. E eu queria falar um pouco aqui sobre a pesquisa que a gente faz na área de computação e informação quântica, de uma maneira bem geral. Então, se você é um aluno de ensino médio que tem interesse nessas áreas, ou professor também, ou qualquer pessoa que tem interesse em aprender um pouco mais sobre física quântica, computação quântica ou essas áreas da ciência em geral, eu espero que esse vídeo seja bastante útil para você também. Bom, primeiramente, o que são computadores quânticos? O que a gente quer dizer com essa nova tecnologia que vem aparecendo para a gente? Então, são essencialmente máquinas que usam agora a mecânica quântica, ao invés da mecânica clássica que a gente está acostumado a utilizar no nosso dia a dia, para operar as tarefas dela, né? Então, um computador quântico, ou um computador em geral, as tarefas que a gente quer realizar sobre ele são essencialmente armazenamento de dados, realizar qualquer tipo de cálculo ou compartilhar informação em geral. Então, por que a gente quer construir um computador agora que rege sobre a lei da mecânica quântica ao invés dos nossos usuais computadores clássicos? Porque tem tarefas que são muito difíceis para a gente realizar nos nossos computadores do dia a dia. A gente diz que são tarefas impossíveis no sentido que elas precisariam de um tempo enorme para rodar, para conseguir chegar a um resultado, ou que a gente precisasse de uma memória muito grande para conseguir armazenar toda a informação e depois manipular toda essa informação. E a princípio, segundo a teoria da mecânica quântica nos dá, computadores que regem segundo essa teoria, eles poderiam superar as tarefas clássicas e conseguir realizar tarefas que são ditas impossíveis, poderiam se tornar dessa maneira possíveis. Então, é claro que a gente vê que a quantidade de aplicações que tais máquinas poderiam dar para a gente, elas vão em todas as áreas da ciência praticamente, né? Desde análise do nível de dinâmicas moleculares, ou seja, a gente tem um reagente, um tratamento que a gente está querendo realizar, que é muito difícil para a gente entender como que ele se comporta, a gente poderia utilizar computadores, mas computadores super potentes agora, que são muito rápidos e precisam de pouca memória, para conseguir fazer todas essas dinâmicas moleculares. Outra coisa também, simulações do clima, né? Então a gente sabe que um grande ponto que a gente precisa entender hoje em dia é sobre como que as mudanças climáticas vão aparecendo e como simular essas mudanças no nosso mundo, né? Em geral, é uma tarefa extremamente difícil, porque existem várias variáveis do que pode acontecer, ou seja, uma borboleta batendo asa aqui pode alterar o que está acontecendo em outro continente, sendo o mais exagerado possível, mas a gente precisa levar em conta de muitas variáveis, ou seja, a gente precisa de muita memória, e para a gente processar toda essa informação, a gente também precisaria de muito tempo. Então, o computador quântico, que é mais rápido e precisa de menos espaço, conseguiria fazer esses tipos de simulações de mudanças climáticas para a gente. Então, não preciso nem falar em inteligência artificial, né? Então, a gente tem essa nova tecnologia de AI que está surgindo, que é essencialmente processar um big data ou muita informação de maneira muito rápida para conseguir melhorar diversas coisas que a gente queira fazer. Além como a gente pode também desenvolver novos materiais, ou seja, energia limpa, renováveis, e a lista aqui, qualquer coisa que o computador clássico faz para a gente, a princípio um quântico poderia fazer mais rápido. Por isso que é uma das motivações principais tentar construir essas máquinas de verdade, né? E uma coisa bem interessante também, que eu vou tentar discutir um pouco mais a fundo aqui, é sobre chaves criptográficas, né? Então, todos os nossos e-mails, Instagram, Facebook, a gente tem que colocar a nossa senha e ela tem uma criptografia para a gente não conseguir acessar a conta do coleguinha, né? Ou de outras pessoas. A princípio, se a gente tem um computador que é muito rápido, ele conseguiria quebrar essas chaves criptográficas. E a gente consegue mostrar que computadores quânticos eles têm esse potencial de quebrar qualquer chave criptográfica que a gente utiliza no dia a dia, né? Então, por mais que a utilização dele nesses outros itens aqui sejam completamente benéficas, tem essa utilização que poderia ser muito ruim
para o nosso mundo, né? Porque a gente não teria nenhum tipo mais de segurança. Qualquer chave ou qualquer e-mail a gente poderia, se tivesse um computador quântico em casa, acessar essas informações, né? Mas, ao mesmo tempo que um computador quântico consegue te quebrar chaves criptográficas, eu vou mostrar aqui também, ou falar um pouco, em geral, como a mecânica quântica também consegue criar, ou seja, consegue lidar com esse problema e também consegue criar uma chave criptográfica que é completamente segura. Ou seja, a gente consegue fazer uma criptografia quântica, criando agora uma chave quântica que mesmo um computador quântico não poderia quebrar. Então, a gente retorna à nossa segurança, né? Bom, então qual que é o desafio principal hoje em dia? Um dos desafios principais hoje em dia da área é, de fato, construir essas máquinas. Então, a gente avançou bastante na parte teórica básica da teoria da informação, o que significa uma computação quântica, como que eles poderiam fazer algoritmos melhores e assim por diante. Mas agora a gente precisa da engenharia também junto, engenharia física, para tentar construir essas máquinas. E o interessante é que, recentemente, as primeiras máquinas, que ainda não são as melhores ou as perfeitas, começaram a aparecer em diferentes companhias, né? Então, aqui eu vou só citar algumas das primeiras que apareceram, que é o computador quântico que é chamado Sycamore, do Google, ou The Wave, que foi, na verdade, o primeiro que apareceu dessas gerações de computações quânticas. O IBM também conseguiu construir alguns poucos qubits. Tem máquinas quânticas na China e, hoje em dia, diferentes outras companhias na Europa, Ásia e América do Sul também vem construindo os seus prototipos de computadores quânticos. Então, você vê que é uma máquina gigantesca aqui. Eu vou comentar um pouco sobre o que significa essa máquina, o que cada parte aqui consegue, qual é a função de cada uma dessas partes que compõem essa máquina grande, porque, no final das contas, o qubit, ou a informação que a gente quer manipular, ela está aqui embaixo só, né? Então, ela é um pequeno chip aqui, mas que precisa de um ferramental gigantesco para conseguir controlar e manipular o mundo quântico que acontece nessa pequena região aqui do nosso computador quântico, né? Então, como que funcionam, em geral, então, computadores quânticos, ou o que quer dizer com teoria da informação clássica e quântica, né? Então, primeiro a gente pode comentar um pouco sobre o que a gente quer dizer com comunicação clássica ou computação clássica, né? Então, nossos computadores clássicos, o alfabeto, ou a maneira que a gente troca mensagens ou informações, está sempre codificado no alfabeto de bits, 0 e 1. Então, toda mensagem que a gente está trocando entre duas pessoas, entre dois computadores, é dado por essa sequência de 0 e 1 que está codificando a informação que a gente quer passar entre o recipiente e o transmissor. Em geral, em um computador clássico, a maneira que a gente codifica a informação, se é 0 e 1, pode ser, por exemplo, a corrente elétrica no teu computador, no teu transistor, ou a polarização magnética, ou qualquer coisa que fala sim ou não para essa mensagem que você quer passar, né? Então, em geral, se a gente for analisar dentro do nosso computador, a gente vai ver que tem aquele chipzinho bem pequenininho lá dentro. Se a gente der um zoom maior ainda no nosso chip, a gente vai ver que está cheio de coisinhas pequenininhas ainda que compõem o nosso chip. Se a gente der um zoom maior ainda, a gente vai ver que em cada um desses pedacinhos aqui existem bilhões do que a gente chama de transistores, que funcionam mais ou menos como interruptor de correntes elétricas. Então, cada um desses transistores que compõem o chip aqui dentro, eles têm da ordem de 1 nanômetro, que é 10 elevado a menos 9 metros, ou seja, é extremamente pequeno esses interruptores que estão lá dentro do nosso computador. E o que eles fazem? Eles conseguem dizer se você quer que passe corrente, ou seja, se o interruptor está ligado, ou se você não quer que passe a corrente no teu computador, naquela região pequenininha, então você tem o interruptor desligado. E assim, então, que a gente forma a nossa mensagem de 0 e 1 no nosso alfabeto clássico. Ou seja, a gente vai ligando e desligando esse interruptor e vai formando a sequência de 0 e 1 que a gente quer enviar ou transmitir para outra pessoa. Então, é interessante a gente lembrar que, assim como
o computador quântico hoje em dia, que eu acabei de mostrar anteriormente, ele tem esse ferramental gigantesco, os computadores clássicos também passaram mais ou menos por essa transição, né? Então, os meus computadores clássicos, eles eram gigantescos, do tamanho da tua sala, por exemplo, e eles continham poucas centenas apenas de transistores, ou seja, eles conseguiam manipular apenas alguns bits clássicos de informação de uma maneira mais lenta e não tanta memória existente. Então, primeiro surgiu o que a gente chama do computador clássico Tradiq, em 1954, que tinha apenas algumas centenas, e a gente vê que hoje em dia a gente tem esses chips pequenos, por exemplo, da Intel i9 2023, que conseguem ter agora bilhões de transistores numa região muito menor, uma capacidade de processamento de interruptor 0 e 1 da tua informação clássica muito, muito mais rápida. Então, de fato, a gente pode ver uma análise histórica de como o número de transistores de computador foi crescendo durante o ano. Então, aqui tem essa análise que a gente chama de lei de Moore, onde aqui nessa região, no eixo Y, a gente tem o número de transistores nos computadores em função do ano desses computadores. Então, a gente vê que lá na década de 70, ou do Tradiq da década de 50, a gente tinha da ordem de 1000 transistores só em um computador que era enorme, ocupava uma sala da tua casa. Com o tempo, esse tamanho do transistor, eles vão diminuindo e diminuindo, ou seja, a gente consegue ter mais e mais bits no nosso computador, e eles vão aumentando em quantidade, então, nos nossos computadores, até que aqui na 2016, 2020, a gente já chegou na casa dos bilhões, e esse número, a princípio, ele ainda está crescendo, seguindo o que a gente chama de lei de Moore. Bom, mas então, dado que eu consigo escrever 0 e 1 usando meu transistores no meu computador clássico e enviar eles, como que eu codifico ou como que funciona a linguagem ou esse alfabeto de bits que a gente chama? Então, de maneira bem simplória, a gente pode, por exemplo, codificar o nosso alfabeto usual, de A, B, C até Z, com uma sequência de 0 e 1 que a gente consegue criar nos nossos bits ou nos nossos transistores, né? Então, eu poderia falar que a letra A é sendo interruptor completamente desligado, 5 vezes, ou seja, 0, 0, 0, 0, 0. A letra B, eu desligo o interruptor 4 vezes, ligo ele a última vez, então eu tenho uma sequência de 0, 0, 0, 0, 1 e assim por diante. Então, cada uma sequência de 0 e 1 é diferente da outra e cada uma codifica uma letra diferente do teu alfabeto. Então, se eu quisesse, por exemplo, enviar a mensagem Gabriel para você, em forma de bits, que eu faria, primeiro eu veria qual que é a letra G no meu alfabeto de bits, que é o 00100, depois o A, que é todos os zeros, depois o B, e assim por diante eu vou criando essa sequência de 0 e 1. Então, quando a gente tem aquela mensagem no computador 0001, na verdade está codificado todas as letras, ou qualquer número, ou qualquer informação que você definiu previamente para a tua teoria da informação ou para o teu computador. Dado isso, então, o que significa mundo quântico ou como que a mecânica quântica consegue generalizar e melhorar essa transmissão de informações? Então, no mundo quântico, a gente tem o que a gente chama de, ao invés de bits, 0 e 1, a gente tem quantum bits ou qubits de maneira mais simplificada, né? E aí, um ponto importante no mundo quântico é que a gente tem o que a gente chama de princípio da superposição quântica, onde agora o nosso transistor, ao invés de poder escolher sem corrente 0 ou com corrente 1, ele pode estar em 0 e 1 ao mesmo tempo. Então, a gente tem, ao invés de 0 ou 1, a gente pode estar 0 mais 1 ao mesmo tempo. Então, isso é um fenômeno completamente estranho, de fato, do mundo quântico, e é ele que dá para a gente a vantagem do computador quântico no final do dia. Então, ao invés de estar em 0 ou 1, a gente está em 0 e 1 ao mesmo tempo, né? Então, é aquela famosa história, para quem já está meio familiar assim com mecânica quântica, do gato de Schrödinger, né?
Então, se a gente exagerar essa ideia que um transistor ou uma corrente pode estar lá e não estar lá ao mesmo tempo, se a gente fosse para um mundo macroscópico, imagina um gato que está dentro de uma caixa. E aí eu não sei se o gato está vivo ou está morto, né? Então, no nosso mundo clássico, ele está ou vivo ou morto. Eu abri a caixa lá, eu vou encontrar o bichinho vivo ou morto. Agora, no mundo quântico, se você não olhar esse gato lá dentro, você vai perceber que a teoria que descreve ele, na verdade, consegue descrevê-lo como estando morto e vivo ao mesmo tempo. Então, no mundo quântico, a gente consegue estar em diferentes configurações ao mesmo tempo, e esse é um fenômeno completamente estranho. É claro que para o nosso computador quântico, porque a gente quer dizer de quantum bits, não vai ser um gato numa caixa que está 0 ou 1, ou vivo ou morto ao mesmo tempo, mas na verdade são, por exemplo, órbitas dos átomos ao redor do núcleo. Ela pode estar em diferentes órbitas. Ela pode estar nessa órbita aqui na esquerda, ou nessa órbita circular da direita aqui, enquanto ela poderia estar ou nessa órbita ou na outra em um mundo clássico. No mundo quântico ela na verdade consegue estar nas duas órbitas ao mesmo tempo. Então aqui esse par de diferentes órbitas formaria o nosso bit quântico, por exemplo, né? Ou qualquer outro grau de liberdade ou configuração das nossas partículas quânticas microscópicas. Então, em geral, também a gente utiliza muito o spin de partículas para gerar o que a gente chama de um qubit quântico, onde as partículas quânticas elas têm essa rotação em torno delas mesmas, que a gente chama de spin dessa partícula. E essa rotação pode ter diferentes configurações, ou seja, ela pode estar girando no sentido horário ou no sentido anti-horário. E ela pode estar girando no sentido horário e anti-horário ao mesmo tempo, ou seja, em superposições entre essas duas configurações aqui. Ou mesmo a luz também tem uma certa polarização para ela, que ela pode estar com polarização horizontal ou vertical, que também funcionaria para a gente como um qubit agora formado por fótons ou partículas de luz. Então, em geral, qualquer 2 graus de liberdade de uma partícula quântica que utiliza o princípio de superposição estando em 0 e 1 ao mesmo tempo, conseguiria servir para a gente para formar um qubit quântico. Bom, então por que é interessante pensar dessa maneira de superposição quântica 0 e 1 ao mesmo tempo? Então, se eu tenho apenas um qubit, eu tenho apenas um gato de Schrödinger, então ele pode estar ou morto ou vivo, ou morto e vivo ao mesmo tempo. Então ele consegue acessar essas duas configurações ao mesmo tempo. Agora, se eu for para 2 qubits, eu vejo que agora os 2 gatos podem estar vivos, ou um vivo, um morto e vivo, ou morto e morto. Enquanto classicamente eu tenho só uma dessas opções, que é acessada pelo meu gato, no mundo quântico agora eu acesso essas 4 opções ao mesmo tempo, 4 configurações dos gatos 0 e 1 ao mesmo tempo. Você vê que o número de configurações que os qubits conseguem acessar paralelamente, ele cresce em comparação com o mundo clássico, que tem que acessar apenas uma dessas configurações. E se for aumentando o número de qubits, essa diferença vai ficando cada vez maior. Ou seja, se eu tiver n qubits, agora, enquanto no mundo clássico eu teria alguns gatos vivos e outros mortos apenas, agora eu tenho todas as possibilidades de, estando todos eles vivos, um deles está morto, 2 deles está morto, ou até todos eles estarem mortos. Então tem essa sequência enorme aqui de configurações dos meus qubits clássicos que são acessadas paralelamente. Então isso é muito interessante, porque a gente vê que sistemas quânticos conseguem armazenar paralelamente, devido a esses princípios de superposição, uma quantidade enorme de informação ao mesmo tempo. Por exemplo, voltando naquele caso de a gente quer enviar informação de Gabriel. No mundo clássico, a gente precisava enviar essa sequência de 0 e 1 dos nossos bits clássicos, cada um codificando cada uma das letras. Ou seja, para enviar essa sequência, a gente precisa enviar, então, 35 bits clássicos no computador clássico. 5 bits para cada uma das nossas letras. Agora, se eu tentasse fazer isso no mundo quântico, eu poderia criar um estado quântico, um sistema quântico, que ele é uma superposição de todas as letras ao mesmo tempo. Quantos qubits eu precisaria para fazer isso? Apenas 5 qubits, isso que eu posso estar em todas as letras ao mesmo tempo agora.
A gente vê que essa diferença ela se torna cada vez mais e mais contrastante. De uma forma geral, se eu tiver n qubits ou n gato de Schrödinger, eu conseguiria então codificar 2 elevado a n bits de informação clássica. Então você vê que tem essa relação exponencial entre o número de qubits e o número de bits clássicos que estariam implicitamente configurados nessa superposição do nosso sistema quântico. Se a gente for, por exemplo, para n igual a 50 qubits, 500 qubits, 2 elevado a 500 é, na verdade, maior do que o número estimado de átomos no universo. Então, se eu tenho algumas poucas dezenas de qubits quânticos, eu possuo implicitamente lá, pelo princípio de superposição, um número exponencialmente enorme de informação clássica que poderia ser manipulada. Então, manipulando esses poucos qubits, a gente estaria operando uma quantidade enorme de bits clássicos paralelamente, e daí que vem a vantagem ou que mora o espírito de utilizar essa mecânica quântica para conseguir manipular ou transmitir informações melhores do que no mundo clássico. Então, qualquer tarefa que precise então de muita memória, muitos bits clássicos, ou muitas operações, eu tenho que atuar em todos esses bits clássicos ao mesmo tempo, poderia ser utilizado com menos qubits quânticos que podem viver paralelamente em todas essas configurações clássicas. Então, um exemplo gritante que é super interessante é o que a gente chama de problema do caixeiro viajante. Então, imagina que a gente tenha um caixeiro ou entregador que sai de um ponto inicial e ele tem que entregar alguma encomenda, uma pizza, qualquer coisa assim, nesses pontos diferentes localizados na tua cidade. Okay? E a pergunta é, ele precisa entregar em todos esses pontos alguma encomenda? E qual seria o caminho mais rápido que passe por todos os pontos possíveis desse caixeiro viajante? Então a gente poderia tentar várias opções. Ele poderia primeiro pegar essa esquerda aqui, depois ele sobe, dá a volta lá por cima. Ou talvez, se fosse mais rápido, ele pegar para a direita, a gente poderia testar. Primeiro vem para cá, depois vem para cá, passa para a esquerda, depois pega a direita. Então a gente poderia tentar todas as possibilidades combinatoriais aqui existentes e depois ver qual que é a mais rápida no final do dia, né? O problema é que a quantidade de possibilidades ela é enorme. Então, se eu pensar, por exemplo, se eu tivesse apenas 22 destinos que esse caixeiro viajante deveria passar, quantos caminhos possíveis a gente teria que tentar para tentar descobrir qual que é o caminho mais rápido possível? Se a gente fosse fazer a conta, a gente veria que, na verdade, a gente teria que tentar mais do que 1 sextilhão de possibilidades para tentar descobrir qual que é o caminho mais rápido. Então, você vê que fazer essas tarefas ou ver todas as possibilidades em um computador clássico é extremamente difícil. Então, utilizando nossos computadores clássicos, por exemplo, a gente demoraria mais de 10 mil anos para analisar todas essas possibilidades aqui e descobrir qual que foi a mais rápida. Agora, se a gente tivesse um computador quântico, a gente consegue acessar todas as possibilidades de maneira paralela devido ao princípio de superposição e, na verdade, na teoria, a gente consegue ver que a tarefa seria reduzida agora a poucos segundos para a gente descobrir qual que é a solução. Então, a gente vê esse ganho exponencial na nossa velocidade para tentar descobrir esse problema do caixeiro viajante. Então, como eu já disse no começo, existem muitos exemplos de diferentes áreas da ciência, tal como a gente poderia melhorar dinâmicas moleculares, simulações do clima, inteligência artificial e assim por diante. E agora eu queria comentar um pouco mais sobre o que significa a gente conseguir também quebrar chaves criptográficas com computadores quânticos. Então, primeiro, como que funciona a criptografia usual? A criptografia usual, em geral, a gente tem alguém que quer enviar uma mensagem e alguém que quer receber essa mensagem, mas de maneira segura. Ou seja, João quer enviar uma mensagem para Maria de forma que ninguém leia essa mensagem no meio do caminho. Então, o que João faz? João primeiro observa as chaves que foram criadas por Maria. Maria cria 2 chaves. Uma chave é o que a gente chama de chave pública, que vai ser utilizada pelo João para codificar a mensagem dele.
Então, essa chave aqui todo mundo pode ver. Até um ladrão que esteja querendo espionar a mensagem de João, ele consegue ver a chave pública também. Mas a chave também, a Maria também guarda com ela uma chave que a gente chama de chave privada. E essa chave vai ser utilizada posteriormente para decodificar a mensagem que foi enviada para ela. E essa chave a Maria mantém com ela a todo custo e não deixa ninguém ver essa mensagem. Então, apenas ela tem acesso a essa outra mensagem. Então, qual que é o protocolo usual de enviar mensagens seguras utilizando a criptografia clássica? João vê essa chave pública, ele codifica de acordo com essa chave a mensagem dele, ou seja, ele embaralha a mensagem que ele quer enviar utilizando o que foi dado pela chave pública. E aí, em vez de estar escrito "Olá, como você está?", essa codificação aqui ela vai embaralhar a mensagem de acordo com o que a chave falou para a gente. Então, vai ter uma mensagem completamente estranha. E é importante falar que essa chave pública, a maneira que a gente codifica, ela não é um caminho de duas vias. Ou seja, João consegue embaralhar a mensagem dele, mas depois que ele embaralhou a mensagem, ele mesmo não consegue retornar para saber o que ele tinha escrevido anteriormente. Então, mesmo se tiver algum espião que olha essa mensagem embaralhada aqui, ele também não conseguiria retornar ou fazer o caminho inverso dessa decodificação. Na verdade, quando eu digo que não conseguiria, é que é extremamente difícil, demoraria um tempo enorme e precisaria de um computador muito grande. Então, você já vai vendo mais ou menos onde que a computação quântica vai entrar, porque ela vai abrir esse caminho aqui que era dito impossível. Né? Tá, mas dado que em comunicação clássica, computação clássica, a gente não consegue fazer esse caminho inverso, João codificou, embaralhou, enviou para Maria, e agora a Maria utiliza a chave dela que consegue decodificar de fato essa mensagem, aplica aqui e consegue ler a mensagem que foi enviada para ela. Então, só essa chave da Maria que consegue decodificar e fazer o caminho inverso. Né? Então, um ladrão ou um espião não conseguiria ver nada porque ele só tem acesso ao que está acontecendo durante a transmissão aqui da mensagem e ele não consegue porque é muito difícil quebrar essa codificação que foi criada no nosso sistema. Então, por que a gente diz que é impossível decodificar ou ler essa mensagem dado um espião no meio do caminho ali? Essa impossibilidade porque para a gente decodificar, no meio da criptografia, a gente precisaria fatorar um número primo. E fatorar números primos é um problema muito difícil matematicamente. Então, só para lembrar, números primos são aqueles números inteiros que são divisíveis apenas por eles mesmos e por 1, ok? Então, só para alguns exemplos bem simples, o número 1 é divisível só por 1 mesmo, mas é trivial. O número 2, ele é divisível por 1, sim, ok? E também é dividido por 2. 2 dividido por 2 é igual ao número inteiro. O número 3, dividido por 1, é divisível por 2? Não, não é. Ou seja, então é ok para ser um primo. É divisível por 3, desculpa, que deveria ser 3 dividido por 3 é igual a 1, ok também, então é um número primo. O número 4, ele é divisível por 1, por ele mesmo, mas ele também é divisível por 2, ou seja, 4 dividido por 2 é igual a um número inteiro igual a 2, então ele não é um número imprimo, visto que ele é divisível por ele mesmo, por 1 e mais um outro número que nesse caso é igual a 2. O número 5 a gente poderia fazer a mesma brincadeira, ia ver que ele sim um primo, que é divisível só por 1, e por 5 dando o resultado de divisão o número inteiro, enquanto o resto dá sempre um número fracionário aqui. Então a gente poderia mapear todos os números primos existentes, então a gente vê que a lista vai ser enorme. E o ponto é que, se a gente tem um número pequeno, inteiro, qualquer, a gente sempre consegue escrever ele como um produto de dois primos de uma maneira mais ou menos simples. Então, a fatoração de um número é escrever ele como um produto de dois números, que para caso de números pequenos, a gente consegue ver ou de cabeça, ou talvez um pouco de manipulação matemática, a gente conseguiria também descobrir. Tal como para o caso do número 15, é fácil ver que ele é 3 vezes 5, primo vezes primo. Um número um pouco maior, sei lá, 555.555. Ele também é um produto de números primos. É sempre um produto de números primos. Agora, quais são esses números primos? Talvez é um pouco mais difícil de descobrir, mas
Pensando um pouco melhor, a gente veria que é igual a 3' vezes 5' vezes 7', e assim por diante até 37, daria exatamente a fatoração do nosso número. Agora o ponto é que se o número for muito grande, e aí esses são os números que são utilizados na nossa criptografia clássica, a fatoração deles é completamente impossível. Então, em geral, na nossa criptografia, a gente usa números com 617 dígitos, ou seja, não é nem 15, nem 555.555. Na verdade, é um número extraordinariamente grande, e aí a gente vê que é bem difícil encontrar quais são os primos que, multiplicando, dá exatamente esse número enorme que aparece aqui para a gente. E a impossibilidade de encontrar esses primos está relacionada diretamente com a impossibilidade de decodificar aquela mensagem que foi criptografada. Okay? Então, na verdade, o nosso recorde, utilizando os computadores clássicos mais avançados e as ideias mais rebuscadas, o recorde de fatorar é em números que possuem apenas 250 dígitos decimais. Então, na verdade, dá para provar na teoria que eles demorariam 2.700 anos computacionais, ou seja, a gente tem que deixar um computador rodando por 2.700 anos, ou se eu pegasse vários computadores, por exemplo, se eu pegasse 985.500 CPUs, eu poderia fazer essa tarefa de fatoração, deixando eles rodando em 24 horas. Mas isso é para 250 dígitos, para 617, aí agora é praticamente impossível de fato. Né? Na verdade, existem vários prêmios de criptografia para quem conseguir fatorar números cada vez maiores, né? Então eles têm esse incentivo, por exemplo, se você conseguir fatorar números que eles colocam lá de 280 dígitos, eles dão um prêmio de $75.000. Quando vai aumentando os dígitos, o prêmio também aumenta de acordo. Né? Então é bem interessante ficar pensando em maneiras diferentes de conseguir fatorar um número que pode ser uma maneira bem produtiva economicamente para você também. Então, o tempo de fatoração em computadores quânticos para esse dígito 617 RSA, ao invés de ser anos computacionais ou milhares de anos computacionais, a gente conseguiria fatorar, na verdade, em horas ou minutos. Então, se a gente conseguisse criar esse computador quântico, a gente, a princípio, fatoraria números grandes e conseguiria decodificar qualquer mensagem. Mas é o fim, então, da informação segura? Bom, como eu já mencionei anteriormente, não completamente, né? Porque ao mesmo tempo que a mecânica quântica, o computador quântico, quebra as nossas chaves clássicas, ela também dá para a gente o caminho de construir uma chave quântica que é inquebrável mesmo, que é completamente segura para a gente conseguir utilizá-la. Então, enquanto chaves clássicas são quebráveis, a gente pode também construir o que a gente chama de chaves quânticas, que são completamente seguras. E a ideia por trás dessa segurança é nessa correlação estranha, nesse fenômeno estranho quântico, que é chamado de mareamento entre dois qubits. Então, a ideia dessas chaves quânticas é, agora eu tenho uma fonte que é constituída por 2 qubits, ou duas partículas quânticas, e essa fonte aqui ela vai criar um canal ou uma chave completamente segura entre João e Maria para eles conseguirem se comunicar sem nenhum espião, mesmo espião do computador quântico, para acessar a informação dele. Então, o protocolo tem essa fonte que dá um qubit para o João e o outro qubit vai para a Maria, mas esses dois qubits aqui não são qubits comuns, que nem os gatos de Schrödinger, os que a gente falou, que é só 0 e 1, eles são 0 e 1 ao mesmo tempo também, mas além disso, eles têm essa propriedade que a gente chama de correlações quânticas ou emaranhamento entre os dois. No sentido que todas as propriedades de um dos qubits está atrelada também às propriedades do outro qubit por uma correlação não local entre essas duas partículas. Então, se João, por exemplo, olhar para o qubit dele e ver que o estado dele é igual a 0, imediatamente, devido ao emaranhamento de João com Maria dessas duas partículas, o qubit da Maria também vai estar no estado igual a 0. Da mesma forma, se João olhasse para a partícula dele e visse que a partícula dele está em 1, está morto o gato, por exemplo, imediatamente o outro gato também iria colapsar, o que a gente chama
na configuração 1 ou na configuração morto. Enquanto a gente não observa essas partículas, elas estão tanto em 0 e 1, utilizando o princípio de superposição, mas devido às correlações estranhas que aparecem entre elas, a partir do momento que eu observo uma das partículas, a outra colapsa exatamente para a mesma configuração dessa primeira da partícula. E isso é independente da distância em que essas duas partículas estejam. Ou seja, contando que inicialmente elas interagiram entre elas e criaram essa correlação do tipo emaranhamento, essa correlação ela perdura mesmo quando as partículas são separadas espacialmente, mantendo as propriedades de cada uma delas como um todo só das duas de maneira conjunta. Então, na verdade, mesmo Einstein, quando primeiro observou esse tipo de efeito da mecânica quântica, que a mecânica quântica previa, ele achou muito esquisito, ele falou até que era uma ação fantasmagórica à distância, e na verdade o que ele pressupunha é que isso não poderia ser verdade, na verdade, na natureza. A mecânica quântica estava meio falha, que precisava ser um pouco melhorada, mas hoje em dia a gente consegue observar esses efeitos no laboratório e, de fato, a natureza é estranha dessa maneira e possui essas propriedades bem peculiares e interessantes para a gente explorar para novas tecnologias também. Então, por que esse protocolo é interessante para criar uma maneira segura de João e Maria se comunicar? Porque agora a gente tem um par de partículas emaranhadas que faz um canal quântico de troca de informação, um possível canal de troca de informação entre essas duas partes. O interessante desse canal emaranhado dessas partículas é que se tiver qualquer espião no meio do caminho tentando bisbilhotar a informação ou uma das partículas do nosso sistema, o que acontece é que ele acaba destruindo o emaranhamento que estava sendo criado, que foi criado entre a João e Maria. E aí João e Maria, eles também conseguem bolar um protocolo para checar se tem ou não tem emaranhamento entre as suas partes, aquelas correlações entre as observações que eles podem fazer. Então, quando eles fazem esse check, ou seja, o protocolo para ver se tem ou não tem emaranhamento, se ainda tiver emaranhamento, significa que de fato ninguém bisbilhotou, não tem nenhuma interferência no canal que eles estavam tentando criar. Agora, se eles fazem o check e não tem mais o emaranhamento, significa que de fato tinha alguém bisbilhotando ou tem alguma interferência no meio do caminho. É o que a gente chama da alteração do emaranhamento. João e Maria então conseguem inferir a presença de um espião, ou seja, tem algum boi na linha, e aí eles podem decidir de não utilizar mais esse canal de comunicação. Mas aí, pelo menos, eles conseguem criar, ou pelo menos inferir, um canal 100% seguro para a troca de informações que eles queiram realizar entre eles. Bom, então essas foram algumas ideias de como a gente pode aplicar mecânica quântica para computação quântica ou algoritmos, criptografia. E aí a grande pergunta é, existem já alguns computadores quânticos funcionando no nosso dia a dia? Bom, sim e não, ou seja, é um trabalho que está em progresso. A gente tem os primeiros gerações de computadores quânticos, que a gente chama de computador quântico de escala intermediária e ruidoso, ou seja, escala intermediária porque eles não possuem muitos qubits ainda, eles possuem algumas dezenas de qubits, e é ruidoso porque a gente ainda tem bastante imperfeição na maneira que a gente consegue manipular cada um dessas dezenas de qubits. Então, o objetivo, é claro, é escalar, aumentar o número de qubits que a gente tenha no nosso computador e conseguir manipular ele de uma maneira muito mais precisa. Aí sim a gente vai conseguir fazer tarefas que não conseguem ser feitas hoje em dia com computadores clássicos, mas no momento a gente está naqueles passos iniciais de construir essas máquinas poderosas. Assim como foi também no mundo clássico, né? Então, lembrando, apresentei no comecinho, os primeiros computadores quânticos, eles tinham da ordem de 700 transistores, 700 qubits, eram do tamanho de uma sala e eram extremamente devagar na maneira que eles manipulavam, né? Então aqui também não dá para ver a escala, mas isso aqui é uma máquina maior do que uma pessoa, é muito grande o dispositivo. A maior parte dessa máquina aqui, na verdade, é para criar um mundo quântico, para refrigerar a temperaturas muito próximas de zero as partículas quânticas que a gente quer manipular, e é só aqui embaixo que vai estar o nosso qubit quântico 01 de verdade. Okay?
Então existem as máquinas operando hoje em dia, por exemplo, a Sycamore do Google, D-Wave, IBM, cada um tem uma arquitetura ligeiramente diferente, mas em espírito eles compartilham essa mesma ideia de qubits que eu apresentei atrás. E se alguém tiver interesse também, ele já tem até máquinas à venda da ordem de milhões de dólares para alguém que quiser começar esse desenvolvimento ou utilizar essas máquinas para suas pesquisas e estudos. Né? Então, em geral, os qubits que formam essas máquinas aqui, eles são, na verdade, formados por sistemas supercondutores. Então, da mesma maneira do computador clássico era corrente ou não corrente, agora a gente tem um supercondutor, que é uma corrente quântica, né? Que ela não tem nenhuma resistência, ela é formada com partículas que se aglomeram em pares, e tem algumas propriedades de princípio de superposição. E os qubits, como eu disse, eles estão exatamente aqui embaixo. Então, eles são esses pequenos chips aqui, onde o resto da parafernália é para refrigerar e manipular esses pequenos chips supercondutores que estão aqui embaixo. Então, um dos grandes desafios hoje em dia é a gente conseguir realmente gerar essas baixas temperaturas para os efeitos quânticos começarem a emergir de verdade, o princípio de superposição, assim como também diminuir qualquer tipo de imperfeição do ambiente, o ruído que o meio ambiente consiga alterar ou destruir a quanticidade no sistema, aumentar o número de qubits e a nossa precisão na manipulação dos mesmos. Né? Bom, então, em resumo, a ideia aqui dessa conversa era apresentar um pouco sobre o que quer dizer computação e informação quântica e mostrar o potencial que essas áreas têm para revolucionar diversas áreas da ciência. Né? Em geral, elas vão ter potencial de resolver problemas atualmente intratáveis em computadores clássicos, com aplicações em matemática, física, biologia, criptografia e a lista vai adiante. Né? Então, embora a gente ainda está nesses estágios iniciais de construir um computador quântico, a gente já vê um grande progresso e uma transição dessa área completamente teórica, que foi fundamentada nas décadas passadas, para essa nova tecnologia que está sendo implementada no mundo real muito em breve. Bom, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aprendido um pouco mais sobre computação e informação quântica. Se alguém quiser entrar em contato e conversar mais, esse aqui é o meu e-mail. E também, se alguém tiver interesse em desenvolver algum tipo de estudo mais aprofundado, como uma iniciação científica, ou mesmo estudos de pós-graduação, mestrado, doutorado ou pós-doc, a gente tem bolsas disponíveis aqui na Universidade Federal Fluminense. E, é claro, gostaria também de agradecer imensamente ao apoio das nossas agências financiadoras, FAPERJ e Instituto Serra Pilheira.